Você já parou para pensar no que realmente mantém de pé um arranha-céu imponente ou até mesmo a sua própria casa? Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos desvendar um dos grandes mistérios por trás da estabilidade das nossas cidades: as fundações. Muitas pessoas veem apenas o que está acima do solo, mas a verdadeira batalha contra a gravidade e as forças da natureza acontece lá embaixo, onde o concreto e o aço se encontram com a terra. É a fundação, a parte que conecta a edificação ao solo e garante que ela permaneça estável e segura, resistindo aos ventos, terremotos e ao simples passar do tempo. Mas afinal, o que é uma fundação e qual a sua principal função em uma construção? Pense na fundação como os pés de uma pessoa ou as raízes de uma árvore. Assim como seus pés distribuem o peso do seu corpo pelo chão e as raízes da árvore afixam firmemente a terra, a fundação é o elemento estrutural responsável por receber todas as cargas de uma edificação, o peso próprio da estrutura, dos materiais, dos móveis, das pessoas e até as forças do vento, e transmiti-las de uma forma segura e distribuída para o solo. Sem uma fundação adequada, mesmo a estrutura mais bem projetada acima do solo corre o risco de ceder, trincar ou até mesmo desabar, como vimos em alguns casos infelizes de obras mal planejadas. É a garantia de que o que construímos hoje permanecerá firme por muitas e muitas gerações. Entendido o papel crucial das fundações, como os engenheiros decidem qual tipo de fundação usar em cada projeto? A escolha não é aleatória e ela depende de uma conversa muito importante entre a edificação e o solo. Essa conversa é traduzida em estudos técnicos, principalmente as sondagens do solo, que nos permite dizer a capacidade de suporte e as características de cada camada abaixo da superfície. É com base nessas informações e nas cargas que o edifício irá impor que dividimos as fundações em duas grandes categorias: as superficiais, também conhecidas como fundações rasas, e as profundas. Então vamos entender cada uma delas. O que são as fundações rasas e por que as usamos? As fundações rasas são aquelas que transmitem a carga da edificação para o solo em profundidades relativamente pequenas, geralmente até cerca de 3 metros, explorando a camada de solo imediatamente abaixo da estrutura. Elas são a opção mais comum e econômica quando o solo superficial possui boa capacidade de suporte. Dentro das fundações rasas, temos algumas variações importantes. A primeira delas é a sapata isolada. Ela é uma espécie de bloco de concreto, muitas vezes em formato quadrado ou retangular, que fica exatamente abaixo de cada pilar da construção. A sapata isolada recebe a carga concentrada do pilar e a distribui por uma área maior no solo, diminuindo a tensão aplicada e evitando que o pilar afunde. Elas são muito utilizadas em edifícios pequenos e médio porte, onde as cargas são concentradas nos pilares e o solo superficial é resistente o suficiente. Sua aplicação é simples, o custo é relativamente baixo e são ideais para solos homogêneos e com boa resistência. Mas e quando temos uma parede inteira que precisa de apoio? O que fazemos? Aí a sapata corrida entra em ação. Diferente da isolada, ela é um elemento contínuo de concreto que se estende ao longo de toda a superfície estrutural, como um cinto de concreto. Ela distribui a carga linearmente para o solo. É muito comum em muros, paredes de arrimo e em edificações onde as paredes são os principais elementos estruturais que suportam a carga, como em muitas casas térreas ou sobrados. A sapata corrida é escolhida para distribuir cargas menos intensas ao longo de um comprimento maior, aproveitando a resistência do solo de forma mais uniforme sobre a linha da parede. Finalmente, entre as fundações rasas, temos o radier. Imagine que o solo é um pouco mais fraco e a construção é mais leve, como uma casa térrea. Como garantir que ela não afunde ou trinque de forma desigual? O radier é a solução. Ele é basicamente uma grande laje de concreto armado
que cobre toda a área de projeção da construção, funcionando como uma base única e gigante. Ao invés de vários pontos isolados de apoio, a carga é distribuída por toda a superfície do radier. Isso é particularmente vantajoso em solos com baixa resistência superficial ou quando se busca reduzir os recalques diferenciais, ou seja, evitar que parte da construção afunde mais que a outra. É uma fundação que atua como uma grande placa sobre o solo, sendo muito eficiente para construções leves e terrenos menos firmes. Mas e quando o solo superficial não aguenta o peso? Precisamos ir mais a fundo, mas como fazemos isso? Isso é a deixa para as fundações profundas. Elas são utilizadas quando as camadas de solo mais próximas da superfície não têm capacidade de suporte suficiente para as cargas da edificação. Nesses casos, a solução é ir buscar o solo resistente em maiores profundidades, que podem variar de alguns metros a dezenas de metros abaixo do nível do solo. Elas transferem as cargas por meio de dois mecanismos principais: o atrito lateral, que é o contato da fundação com o solo ao longo do seu comprimento, ou a resistência de ponta, que é a carga transmitida diretamente na base da fundação, onde ela atinge a camada de solo mais resistente. A forma mais comum de fundações profundas são as estacas. As estacas são elementos alongados, geralmente cilíndricos, que podem ser cravados ou moldados diretamente no solo. Elas são como grandes pinos que atravessam as camadas de solo menos resistentes até atingirem uma camada mais firme, transferindo a carga para essa profundidade. Existem diversos tipos de estacas, e a escolha de cada uma depende de fatores como o tipo de solo, a carga da edificação, a profundidade necessária e até mesmo as condições do canteiro de obras. Entre as estacas, podemos citar as estacas pré-moldadas. Você por acaso já viu alguma estrutura de concreto que parece um grande poste sendo martelado no chão? Provavelmente era uma estaca pré-moldada. Elas são fabricadas em concreto armado ou protendido, em usinas ou no próprio canteiro, com dimensões e resistências controladas, e depois são cravadas no solo por percussão, vibração ou prensagem. São eficientes e rápidas de instalar, mas podem gerar vibrações e ruídos. Outras variações incluem estacas de madeira, que são mais econômicas para cargas menores e solos específicos, e estacas metálicas, que são perfis de aço de alta resistência, ideais para atravessar solos muito resistentes ou atingir grandes profundidades. Mas e quando não podemos fazer muito barulho ou queremos adaptar a fundação exatamente ao solo que encontramos? Entram em cena as estacas moldadas no local, ou como chamamos, estacas moldadas in loco. Elas são executadas perfurando-se o solo e, em seguida, preenchendo-se o furo com concreto. Um exemplo clássico é a estaca hélice contínua, onde uma haste helicoidal perfura o solo e, ao ser retirada, injeta-se concreto simultaneamente, formando a estaca. Outros tipos incluem a estaca Frank, que usa tipo um pilão para cravar um tubo e formar uma base alargada de concreto, e as estacas raiz, que são perfurações menores, muitas vezes em rocha, com injeção de argamassa e armações. Essas estacas são vantajosas porque se adaptam melhor às condições do solo, podem ser feitas em áreas urbanas com menor impacto de vibração e, em alguns casos, podem atingir camadas rochosas. Além das estacas, temos os tubulões. Eles são fundações profundas de grande diâmetro, que podem ser escavadas manualmente ou mecanicamente. A grande vantagem do tubulão é a possibilidade de inspecionar visualmente o solo na base da escavação, antes da concretagem, garantindo que a fundação realmente esteja apoiada na camada de solo desejada. Muitas vezes eles possuem uma base alargada como um pé de elefante, para aumentar ainda mais a área de apoio e a capacidade de carga. Eles são ideais para cargas muito elevadas e solos que permitam a escavação sem desmoronar as paredes do furo. Mas com tantas opções, como o engenheiro decide qual fundação usar? Bem, a decisão final é um quebra-cabeça complexo que envolve diversos fatores. O principal deles é o tipo de solo, que é determinado por uma investigação geotécnica detalhada, como a sondagem. Esse estudo nos diz a resistência, a capacidade de suporte e a composição do solo em diferentes profundidades. Em seguida, a carga e o tipo de edificação são cruciais,
onde um galpão leve exigirá uma fundação diferente de um prédio de 30 andares. A proximidade de outras construções também é levada em conta, para evitar danos em edificações vizinhas durante a execução. O nível do lençol freático, ou seja, a presença de água no subsolo, pode influenciar muito a escolha, pois alguns tipos de fundações são mais adequadas para trabalhar em presença de água. Por fim, o custo e o prazo de execução também são fatores decisivos para o cliente e o cronograma da obra. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Você que chegou até aqui, eu te convido a dar uma olhada nos cursos que recomendamos. Então aponte seu celular para o QR Code aqui do lado ou clique no link da descrição sobre os nossos cursos. Neles, você vai encontrar cursos de Excel, modelamento 3D, AutoCAD e vários outros. E eles são cursos selecionados por nós aqui do canal e que podemos atestar pela sua qualidade. Então, se você quer dar um up na carreira, vale a pena conferir. E se você quer iniciar sua presença online e começar a produzir e gravar vídeos para as redes sociais, nesse QR Code aqui na tela, nós selecionamos os equipamentos que usamos em todos os nossos estúdios. E você, já tinha imaginado a complexidade por trás daquilo que sustenta as nossas edificações? Que tipo de fundação você acha que a sua casa tem? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, é só deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.